Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente continuar a nossa revisão, como eu falo, em cima das questões do vestibular, porque ao mesmo tempo que a gente faz a revisão, a gente já fica sabendo como que aparece na prova. Então, eu acredito que seja a melhor forma da gente fazer essa revisão. Não sei se você já viu outro vídeo, a segunda parte, vou chamar assim, da resolução da Unicamp 2001. Então, eu sempre recomendo que você, dependendo do estado, do local que você esteja, você dê uma olhadinha nos 3 últimos vestibulares. Eu tento selecionar aqueles que têm um conteúdo bem abrangente, porque você, ao estudar para essa prova, você está estudando para qualquer outro estado, qualquer outra prova. Então, a FUVEST, a Unicamp, a Unesp tem muito esse perfil e são aqueles que eu costumo resolver aqui. Então, como disse, independente do seu estado, independente do vestibular que você vier a fazer, essa revisão tenho certeza que vai te ajudar. Você me encontra nas 3 mídias, Facebook, Instagram e YouTube, com esse nome, Professor Marcos Melo, e lá nós temos diversos vídeos, aulas específicas, sem ser em cima de questão, tem resolução de questões, e assim por diante. Legal? Então, se você curte, me procura lá. Se você estiver se preparando para o vestibular, será um prazer aí ajudar você nessa empreitada. Como eu disse, então, vamos às questões. Sempre vou deixar a questão, caso você queira fazer, tentar fazer antes do meu comentário. Você dá uma paradinha, resolve, depois vê o meu comentário. Então, deixa o texto e as alternativas. O enunciado diz o seguinte: segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia 4 continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica, surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental. Assinale a alternativa correta. A primeira delas diz o seguinte: a noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha um processo de expansão marítimo planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas. Pessoal, aqui temos vários problemas. Você percebeu quais são? Incluir Portugal ainda tudo bem, e, afinal de contas Portugal nos colonizou, mas Inglaterra já soa estranho, porque no enunciado falou católica, e a Inglaterra não é católica. Colocar em marcha um processo de expansão marítimo planetário, aí tudo bem, calcado no trabalho assalariado dos indígenas, e aí totalmente furado. Se você estudou esse período, vai começar o chamado colonialismo, o período colonial, e vai se utilizar o trabalho compulsório, tanto dos índios quanto dos negros africanos. Então, essa é uma alternativa que você já deveria abandonar. Vamos ver a B. O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano, sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo nos 4 continentes. E aí você tem que lembrar do que você estudou sobre Roma, antiguidade. Roma, pessoal, o império, apesar de extenso, mas veja, nos 4 continentes, o Império Romano abrangia a Europa, o norte da África e regiões ali do que nós chamamos hoje de Oriente Médio. Mas se desconhecia, inclusive, a existência da América. E, como na Ásia, também eles não chegaram. Então, você já abandonaria essa alternativa. Veja-se, o projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida à distância e no trabalho compulsório.
Olha, essa parece interessante, certo? Mas nós vamos ler todas. No caso da Unicamp, são 4 alternativas: A, B, C, D. Vamos para D, então? Diz assim: a monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais, nos moldes das capitanias hereditárias implementadas na América, na África e na Ásia. Então, a alternativa está incorreta. Por quê? Não é baseado em estamentos feudais. No caso das capitanias espanholas, eram capitanias gerais e não capitanias hereditárias. E também está incluindo aí África, Ásia. Então, está tentando confundir, não é? Vamos dizer assim, o aluno, porque ele no enunciado fala de um sistema planetário. Então, um aluno que eventualmente não tenha estudado direitinho, não tenha visto meus vídeos aí, né? Talvez ficasse confuso, né? Falasse, olha, né? Aqui está falando nos continentes. Mas, sem dúvida, pessoal, aí no caso é a alternativa C. É um projeto da monarquia católica, fundamentava-se, né, criado com argumento teológico, mas que realmente pesou foi o projeto econômico da exploração das colônias. Mas podemos incluir esse argumento teológico. E uma burocracia exercida à distância, já que as metrópoles estão localizadas no continente europeu e as principais colônias na América, e no trabalho compulsório. A África vai fornecer principalmente a mão de obra, portanto, é um projeto que vai incluir, englobar, né, como disse o enunciado, os continentes. Porque a Ásia, embora tenha ficado para um segundo plano, mas ela originalmente fazia parte e era o propósito principal dos europeus. Só para dar um exemplo mais próximo nosso, Cabral anuncia a chegada ao Brasil e continua sua viagem para a Ásia, fazer um negócio da China. Até hoje é um termo que nós usamos quando vamos fazer um bom negócio. Então, alternativa C é a correta. Você viu que não é muito complicado? Vamos para a próxima. O enunciado diz o seguinte. Vou deixar aqui o texto, caso você queira ler, tentar também resolver, vou deixar as alternativas. Então, se puder, resolva antes do meu comentário. Se não, fica à vontade. Minha versão aqui é a questão 59. Apesar que você sabe, né, pessoal, no Google você pode colocar, por exemplo, uma frase que está aí e você localiza o ano, se assim desejar. Então diz assim, olha, seguindo a trajetória das ativistas, vemos que lutaram ao lado dos homens no movimento popular urbano e participaram de várias jornadas populares, como as de 9 de abril, de 20 de junho e 10 de agosto de 1792, as quais resultaram na queda da monarquia. Abraçaram a revolução, queriam armar-se para defender a nação dos inimigos internos e tomaram parte das festas cívicas. Algumas se alistaram no exército e foram lutar nas fronteiras. No caso das repúblicas revolucionárias, durante certo tempo, contaram com o apoio dos deputados da montanha e ajudaram a derrubar os girondinos. Nessa ocasião, mereceram elogios públicos. Depois, se aliaram aos radicais e fizeram oposição aos montanheses. Os militantes adquiriram uma visibilidade nunca imaginada para as mulheres do povo, despertando o interesse e a inquietação de integrantes do governo acerca da questão dos direitos civis e políticos femininos. Sua presença na cena política foi tolerada e até incentivada no início da Revolução Francesa, porém reprimida em outubro de 1793 e depois de forma definitiva em 1795. Pessoal, antes da gente começar a ler as alternativas, eu já queria dar essa paradinha. Eu sempre chamo a atenção aqui de vocês que esse tema que envolve as questões da mulher, ela sempre aparece, seja na Antiguidade, na Idade Média, na Revolução Francesa, como é nesse caso,
na história do Brasil. Então fique muito atento a esse tema. Vamos ver o que as alternativas estavam propondo? Alternativa A fala que a Revolução Francesa não garantiu o direito de voto às mulheres, mas a participação delas no movimento fez com que a sua exclusão da vida política ganhasse visibilidade e fosse debatida. Bom, pelo texto, e também se você tiver já um pré-conhecimento, melhor ainda, você percebe que o texto deixou claro que as mulheres não garantiram, né, a sua participação. Então, realmente coerente, né, não garantiu o direito de voto às mulheres, mas fez com que sua exclusão na vida política ganhasse visibilidade e fosse debatida. Tem uma certa coerência. Nós vamos ver as demais para ver se é essa ou não, né? Vamos ver a B de bola então. A B fala que os ideais de liberdade e fraternidade da Revolução consolidaram os direitos civis e políticos das mulheres, igualando-se aos direitos dos homens, de forma inédita na história da França e da Europa. Bom, pelo texto e pelo que nós já comentamos, ao analisar a alternativa A, essa alternativa não está correta, porque não garantiu os direitos civis. Vamos para C. Os revolucionários consideravam que as tarefas desempenhadas pelas mulheres na Revolução eram irrelevantes e restritas às atividades domésticas. Por isso, elas não conquistaram os mesmos direitos civis que os homens. Então, pensando no texto, pessoal, e também, como eu sempre falo, no seu conhecimento, mas principalmente porque temos o texto de apoio, você considera que nesse texto eles consideraram irrelevante e restrita a atividades domésticas? Não, elas foram excluídas por outras razões, mas a sua participação foi louvável e exaltada, principalmente com base no texto. Então, essa alternativa também não parece ser muito a correta. Vamos ver a D? A D diz que a Revolução Francesa aboliu as desigualdades de gênero em todos os âmbitos. Então, né, se nós não aceitamos a B de bola, não vamos aceitar essa também. E continua, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não são direitos humanos, são direitos do homem e do cidadão. Os direitos humanos, gente, é 1946, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, está furada a D de dado. Portanto, a alternativa mais coerente, a de amor. Vamos para a próxima. Agora vamos então para 60. Diz assim. Aqui está o texto, ele será utilizado no questionamento e as alternativas, caso você queira fazer antes do meu comentário. Eu sempre recomendo que tente fazer. A casa de morar nas fazendas ou o palacete foram, em geral, construídas a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba como uma resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. Vamos ver qual é então o questionamento. O tema você já sabe, transição ali do trabalho escravo para assalariado, 1870, a data que é colocada é justamente a fase onde vai se intensificar a vinda dos imigrantes e, portanto, transição ali, finalzinho, né, do Império e transição do trabalho escravo para o trabalho livre, um tema também muito recorrente em todos os vestibulares do Brasil. Vamos ver as alternativas. A fala que os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeeiro moderno que atendia o mercado internacional desde a instalação da corte joanina no Brasil. Eles investiram nas formas de morar como no capital simbólico. Então,
Então vamos relembrar pontos fundamentais desse período. Como diz aí, a instalação da corte joanina no Brasil foi 1808. Aceitaremos, pessoal, essa alternativa? Vou dar um tempinho até aí para você pensar. Óbvio que não, certo? A transição do trabalho escravo para o assalariado vai se intensificar a partir do fim do tráfico negreiro, que foi em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Você deve se lembrar que também tinha um ano antes, os ingleses tinham adotado a Lei Bill Aberdeen, que também proibia o tráfico. Então, por pressões internacionais e também internas, o Brasil acabou abolindo o tráfico. Então, quando se pensa na transição que eu citei, é a partir de 1850, intensificada a partir de 1870, porque a partir daí o governo vai subvencionar a vinda dos imigrantes, como essa alternativa coloca, desde a instalação da corte joanina no Brasil, a tornou incorreta. A B fala que na crise capitalista da década de 1870, os produtores de café no Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindo da África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades. Eu enfatizei com vocês que a partir de 1870 vai se intensificar essa transição do trabalho escravo para o assalariado. Então, não dá para aceitar que 1870, como disse a alternativa, alavancaram o tráfico de escravizados. Não, houve um declínio, então já descarta. Vamos para C. No segundo reinado, com a intensa crise da obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico. Então, olha, vamos lá. Houve uma intensa crise na obtenção de escravizados, podemos aceitar, certo? A gente sempre tem, eu chamo a atenção de vocês que essas palavras mais enfáticas, a gente tem que ter cuidado com elas, mas até a gente ter todas as alternativas, daria para aceitar. Eu sempre recomendo que, se fosse o caso, você colocaria aí uma bolinha, né? Ela é possível ser a alternativa correta. E aquelas mais escandalosamente erradas, você já passa um traço ali de lápis, certo? Para não voltar a ler caso seja necessário. Porque muitas vezes vai acontecer isso. Você vai ficar entre duas, e aí eu sugiro que você leia de novo o enunciado. Isso faz muita diferença. Quando ficar em dúvida entre duas, você lê o enunciado e foca só nas duas que você está em dúvida. Aí você vai chegar na questão correta. Caso não aconteça isso, você perceber que está perdendo muito tempo ali naquela alternativa, e o vestibular também é uma administração de tempo, eu sugiro que você passe para outra questão e depois você volta, né, a ela. Quando você voltar, se for o caso, aí você vai se restringir só às duas. Então toma cuidado com isso, vai já limpando a área. Tudo bem? Eu estou falando isso, pessoal, porque é raro, mas a questão, por exemplo, pode ser anulada. Então, já imaginou se fosse um caso desse? Você fica lá um tempão e no final ela é anulada? Então, você tem que passar para outra questão e, como eu disse, caso voltar, volta só naquelas que você estava com dúvida. Quando ele fala desse capital simbólico, são os casarões que o enunciado citou, certo? Então, só para deixar claro que às vezes o aluno tem dificuldade aí nessa questão, né, do conceito, o que seria então esse valor simbólico? É o que é a ideia do simbolismo, né, da casa grande. Então é isso aí, vamos para a próxima. A D fala que o investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial. Até aí, tranquilos, certo?
era uma reação política contra a reforma agrária estabelecida pela Lei de Terras de 1850. Pessoal, a Lei de Terras, o que ela determinava? Que as terras não poderiam ser apropriadas sem a compra. Em outras palavras, as terras chamadas devolutas, aquelas que não tinham um dono específico, não poderiam, por exemplo, ser ocupadas por ex-escravos ou mesmo por imigrantes, porque essas pessoas geralmente eram destituídas de capital e não tinham dinheiro, para comprar a propriedade. Então, a Lei de Terras, ela veio para beneficiar os grandes proprietários de terra e nada de reforma agrária. Muito pelo contrário. Então, a alternativa correta é a C, que fala que houve, então, uma disputa na definição das políticas migratórias e eles redefiniram seu capital simbólico. A questão 62 diz... Aqui está o texto, vou deixar também as alternativas, caso você queira dar uma paradinha, resolve, fique à vontade aí. Se não, veja meu comentário a seguir. No plano da imaginação, os asiáticos, fossem chineses ou japoneses, geravam associações contraditórias, impassíveis, teimosos, irredutíveis no preço que fixavam nas feiras livres ou em suas casas comerciais, rompendo com o estilo de barganha e pechincha, incorporados ao dia a dia dos portugueses, libaneses, judeus, espanhóis. Ao mesmo tempo, eram associados às imagens de delicadeza de gueixa e cerejeiras em flor, que as estampas nos calendários, os cartazes de certas peças de teatro e das óperas encarregavam de divulgar. Então, um texto vai falar sobre os imigrantes no Brasil, um texto interessante. Então, vocês vejam que hoje quem não vai à feira, um comércio e faz aquela pechincha, não é? É bem típica da cultura brasileira. Vamos ver o que pede as alternativas. A diz que na história do Brasil registra a convivência de imigrantes europeus e asiáticos, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. A B de bola diz que os imigrantes europeus gozavam da mesma posição social que a população negra, e ambos os grupos se adaptavam bem à vida urbana. Bom, já aí entrou a questão racial, negros e brancos. Parece que não é o que o texto está discutindo. E mesmo a posição social, então, terrível, infelizmente. Então, essa é aquela que você, então, já passa o lápis aí para não voltar a lê-la, certo? A C diz que as atividades da greve de 17 unificaram interesses de imigrantes asiáticos e europeus no campo e na cidade. Pessoal, essa greve de 17 foi uma greve geral que aconteceu em São Paulo e muito também famosa. Se você estudou esse período, você com certeza viu esse tema, mas não diz respeito ao texto, certo? Esses imigrantes que trabalhavam nas fábricas em São Paulo geralmente eram europeus, principalmente italianos. Se você é de São Paulo, sabe, nós temos o bairro da Moca, certo? Lá tem o time do Juventus, enfim, vários bairros, o time do Palmeiras, por exemplo, vocês sabem, chamava-se inclusive Palestra Itália antes da guerra. Então, nós temos uma presença forte nessa greve de 17, mas a presença europeia e não asiática, como diz o texto. A D de dado diz que os imigrantes asiáticos e europeus compuseram, junto com a população negra, o novo cenário cultural da democracia racial da era Vargas. Pessoal, aí está uma confusão, não é? Diz assim, olha, eles, junto com a população negra, o novo cenário cultural da democracia racial na era Vargas está totalmente furada. Então, com qual das alternativas você ficou? Vamos dar um tempinho aí para você pensar e
Vamos resolver juntos. Nesse caso aí, a alternativa A de amor. Por quê? O texto está, como disse, a alternativa está registrando a convivência de imigrantes europeus e asiáticos e finalizando, marcada por dinâmicas de assimilação e preconceito. No caso até do preço, lembra que ele relata que eles fixavam o preço, não tinha muita negociação, diferente dos portugueses, dos libaneses. Então a discussão do texto foi essa. Tranquilos? Vamos para a próxima. Antes de avançar, você percebeu, a Unicamp tem esse perfil, aborda muito questões de âmbito cultural, certo? A questão da mulher, como já enfatizei. Então é um vestibular que você tem que ficar muito atento. Se você vai prestar a Unicamp, fica muito atento a esses temas e, como eu disse, dá uma olhada nas 3 últimas provas. Vamos para 63. Aqui, como sempre, o texto, caso você queira ler com mais calma, tentar dar uma pensadinha. Aqui também as alternativas. Diz assim: as feridas da discriminação racial se exibem ao mais superficial olhar sobre a realidade social do país. Até 1950, a discriminação em empregos era uma prática corrente, sancionada pelas práticas sociais do país. Em geral, os anúncios de vagas de trabalho eram publicados com a explícita advertência: não se aceitam pessoas de cor. Veja o absurdo, agora sou obrigado a fazer um parênteses aqui. E tem gente que ainda fala em mimimi, né? Aí diz assim: mesmo após a Lei Afonso Arinos de 1951, proibindo categoricamente a discriminação racial, tudo continuou na mesma. Depois da lei, os anúncios se tornaram mais sofisticados que antes e passaram a requerer, entre parênteses, pessoas de boa aparência. Basta substituir, parênteses, pessoas de boa aparência por, entre parênteses, branco, para se obter a verdadeira significação do eufemismo. Então veja que isto que a gente até se envergonha, não é? E, como eu disse, aproveitamos para discutir o tema para outros vestibulares. Vamos lá? A alternativa A diz que, apesar da Lei Afonso Arinos de 1951, o racismo que existia há muitos anos no mercado de trabalho brasileiro permaneceu, né? Então, por meio de estratégias camufladas. Olha, gente, parece que já na primeira alternativa já chegamos na alternativa correta, não é? Vamos ler as demais, como eu disse. Independente de qualquer coisa, nós podemos usar questionamentos das outras alternativas para aprofundar nosso conhecimento. Então, vamos lá. A Lei Afonso Arinos, de 1951, possibilitou a eliminação do racismo no mercado de trabalho, no mundo da moda, que exigia a boa aparência das pessoas brancas. Não, pessoal, o texto foi bem claro, certo? Disse que eles substituíram o preconceito, né, do homem de cor, pessoas de cor, por pessoas de boa aparência. Então, não possibilitou a eliminação. Uma análise do texto deixava isso bem evidente. A C diz que em 1951, o conceito de pessoas de boa aparência, ditado pelo mundo da moda e reproduzido nos anúncios de vagas de trabalho, privilegiava o asseio no vestir. Não é no vestir, é na cor da pele. Então, também é uma que você já descarta logo de cara, certo? Vamos para D. O racismo foi eliminado das relações sociais brasileiras somente na década de 1990, com a consolidação do conjunto de leis da democracia racial. Pessoal, aí está furado, né? Primeiro que não tem essa lei de democracia racial e diariamente, só ligar a televisão, nós sabemos que existe aí
manifestações, infelizmente, de racismo, de preconceito. Então, identidade não dá para aceitar. Então, era realmente a alternativa a de amor.